E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal de simulador do Brasileirão 2020. Eu fiz uma simulação do primeiro turno do Brasileirão e vocês curtiram muito aquele vídeo. Muitos de vocês estão pedindo para eu fazer o simulador do segundo turno do Campeonato Brasileiro, mostrando para vocês a minha visão de como deve terminar o campeonato, quem vai ser rebaixado, quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana. E é isso que vamos fazer hoje. Eu vou dar os meus palpites para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que são meus palpites, então claramente a gente vai ter uma opinião diferente, você vai ter a sua opinião. Eu vou ser o mais imparcial possível, vou colocar realmente resultados lógicos, resultados magros, para também não ter lá aquela discrepância em relação ao saldo de gols, que pode colocar um time na frente do outro e tudo mais. Então é isso, rapaziada. Se vocês já curtiram a ideia do vídeo de hoje, desse simulador do Brasileirão 2020 do segundo turno, deixa o like, se inscreve aí no canal também para você não perder nenhum vídeo, porque vai sair muito vídeo da hora nesse mês. Até o final do Campeonato Brasileiro, cara, vai ter muito vídeo que vocês vão curtir, eu posso te garantir. Então se inscreve aí no canal e também já aproveita para me seguir no Instagram, porque lá pelo Instagram você pode me dar sugestões de vídeos novos aqui pro canal. Tô sempre atento às mensagens de vocês lá no Instagram, então me segue, me manda a sua mensagem que eu vou estar te respondendo, hein? E agora sim, partiu fazer o simulador do segundo turno do Brasileirão 2020. Quem será que vai ser rebaixado e quem será que vai ser o campeão brasileiro, hein? Bora ver. Então, galera, já vemos aqui a tabela do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que terminou com o Internacional na liderança, o Flamengo em segundo, o Atlético Mineiro em terceiro, o Fluminense em quarto, o São Paulo em quinto, e na zona de rebaixamento, até o momento, temos o Goiás, o Atlético Paranaense, o Bragantino e o Coritiba. Mas temos alguns jogos atrasados ainda para simular no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né, galera? Temos jogos da 18ª rodada, Bahia versus Fortaleza. Esse jogo, cara, creio eu que vai terminar empatado em 1 a 1. 1 a 1. Bahia e Fortaleza. São Paulo e Botafogo. Acho que o São Paulo vai vencer. Vou botar aqui 2 a 1 pro São Paulo. Também temos jogos atrasados, rapaziada. Na 16ª rodada, Vasco versus Fortaleza, jogo em São Januário. Acho que o Vasco vai ganhar do Fortaleza, 1 a 0 aqui, sendo otimista. Ceará versus São Paulo. Rapaziada, o jogo lá na casa do Ceará é complicado, hein? Eu vou colocar aqui 1 a 1. 1 a 1 para não bagunçar muito a tabela também. E temos também jogos atrasados na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio versus Goiás, jogo que pode ajudar o Goiás a sair da lanterna do Brasileirão, mas creio eu que não vai acontecer. 2 a 1 para o Grêmio. Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. Rapaz, o Atlético Mineiro tá numa fase complicadinha, cara. Perdendo jogos em sequência. Parece que o time perdeu aquele seu futebol que vinha apresentando em outras rodadas. Mas ainda acho que o Atlético Mineiro vai vencer. Vou botar aqui 3 a 2 Atlético Mineiro, vai. E também temos jogos atrasados na primeira rodada do Brasileirão, cara. O que tem de jogo atrasado nesse Brasileirão eu vou te contar. Então a tabela pode mudar a qualquer momento, a qualquer segundo, tá ligado? Porque tem muito jogo atrasado. Palmeiras versus Vasco, Palmeiras que tá jogando bem, acho que vai vencer o Palmeiras. Vou botar aqui 2 a 1 Palmeiras, um placar magrinho. E também tem Goiás versus São Paulo. O São Paulo vai vencer por 1 a 0 Goiás nesse jogo aí. Pelo menos é o que eu creio que vai acontecer. E aí sim a tabela do primeiro turno do Brasileirão terminaria dessa maneira, com São Paulo na liderança, o Atlético Mineiro em segundo, já que esses dois times têm alguns jogos atrasados que podem fazer toda a diferença e que são jogos razoavelmente fáceis. Eu não vou falar que são jogos que esses dois clubes já ganharam, mas são jogos que eles têm condições muito claras de vencer. Então, São Paulo em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, Internacional em terceiro, Flamengo em quarto, Fluminense em quinto, Palmeiras em sexto, Santos em sétimo. Temos aqui o Vasco em 13º, se o Vasco vencer um desses seus jogos atrasados, já vai subir bastante na tabela, e um desses jogos eu falo claramente que é ganhável contra o Fortaleza, ainda mais no São Januário. E a zona de rebaixamento do primeiro turno terminaria assim, Coritiba, Bragantino, Atlético Paranaense e Goiás, rapaziada. Goiás aqui já ficando bem para trás, bem difícil de recuperar no segundo turno. Agora sim, vamos começar o segundo turno do Brasileirão 2020 de fato, depois de já fazer aqui a simulação dos jogos atrasados do primeiro turno, né? 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo que temos aqui para colocar um placar
é Atlético Paranaense versus Fortaleza. O jogo Atlético Paranaense vai jogar em casa. Vou apostar em 1 a 0 em Atlético Paranaense para começar talvez, quem sabe, a recuperação. O time do Atlético não é tão ruim assim, rapaziada, para ficar em penúltimo campeonato todo. Vai ser bem complicado. Aí já temos de novo São Paulo versus Goiás. Creio que o São Paulo vai vencer mais uma vez. Vou colocar aqui 2 a 1 pro São Paulo, como sempre falo para vocês. Vou botar placares baixos. Vou colocar placares de goleada para não rolar aquela discrepância toda no saldo de gols. Bahia versus Botafogo. Bahia dentro de casa contra o Botafogo, galera. Vou botar 1 a 0 aqui, Bahia. É um jogo bem complicado pro Botafogo, de fato. Atlético Mineiro versus Flamengo. 1 a 1. Os dois times não vêm lá naquela fase toda. Atlético Goianiense versus Corinthians. Joguinho complicado, hein? Vou postar em 1 a 0 para Atlético Goianiense. O Wagner Mancini vai acabar perdendo pro seu ex-clube, pelo menos creio eu, né? Vasco e Palmeiras. Bicho, rapaz, o Vasco tá complicado. Eu não sei o que vai acontecer nessa semana. Se o Vasco vai se classificar. Eu não sei se o Vasco vai se classificar na Sul-Americana, que pode dar uma confiança maior pro time. Mas sendo realista, eu vou colocar 1 a 0 Palmeiras. Internacional versus Coritiba. Vitória do Inter 1 a 0. Bragantino versus Santos. Vitória do Santos. Vitória não, 1 a 1, cara, 1 a 1. Bragantino às vezes acaba fazendo jogos equilibrados, jogos bacana, né? Ainda mais dentro de casa. Ceará versus Sport. Acho que esse jogo vai terminar em 1 a 0 pro Ceará. Fluminense versus Grêmio. Acho que esse jogo vai terminar em 2 a 1 pro Fluminense. Bora lá, já pra 21ª rodada. Vasco versus Sport. Vitória do Vasco. Vitória do Vasco, não, vou botar empate, cara, porque o time do Vasco é melhor do que o time do Sport, mas tem aquilo, né? Eu não sei como vai estar o time do Vasco, como o Sapinto já vai ter arrumado esse time do Vasco nessa altura. Mas então vou ser um pouquinho mais realista com o momento atual, que tá dizendo aí, 1 a 1. Eu não acho o time do Sport lá forte, lá essas coisas, mas é um time que tá mais à frente do Vasco, tá com mais pontos, né, rapaziada? Ainda vai jogar dentro de casa, então. Santos versus Internacional. Creio que esse jogo vai ser... Rapaz, que joguinho difícil, hein? 1 a 0 Santos, vai, dentro de casa. Goiás versus Atlético Paranaense. Vou apostar nesse jogo 0 a 0. Toda cara de 0 a 0. Fortaleza versus São Paulo. Vou chutar em 1 a 0 Fortaleza. Grêmio versus Ceará. Grêmio versus Ceará também é confronto difícil, cara. Grêmio versus Ceará, vamos lá. 2 a 2. Corinthians versus Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro vai vencer de 1 a 0. Coritiba versus Bahia. Coritiba versus Bahia também é jogo difícil, também é jogo complicado, rapaziada. Então, galera, Coritiba versus Bahia. Acho que esse jogo vai dar a vitória do Bahia. 1 a 0 Bahia. Coritiba não vive uma fase legal. O time do Coritiba não é uma equipe forte, é uma equipe até, né, duvidosa. Flamengo versus Atlético Goianiense, vitória do Flamengo. Vou botar aqui 2 a 0 Flamengo. Palmeiras versus Fluminense, jogo complicado, mas acho que dá vitória também do Palmeiras. Palmeiras que tá se recuperando aí no Campeonato Brasileiro. Os números vêm provando. As atuações do Palmeiras vêm se provando que o time sem o Vanderlei Luxemburgo vem sendo aquele Palmeiras que todos esperavam. Botafogo versus Bragantino. Vou aqui botar uma vitória do Botafogo, cara, mas não tá nada fácil não a vida do Botafogo. Vamos ver. 22ª rodada, Flamengo versus Coritiba, meus amigos. Flamengo versus Coritiba. Flamengo vai vencer também do Coritiba, 2 a 1. Atlético Paranaense versus Santos. Empate, 1 a 1. Goiás versus Palmeiras. Vitória do Palmeiras, 1 a 0. Ceará versus Atlético Mineiro. Cara, que joguinho também complicado pra caramba, 2 a 2. São Paulo versus Vasco. Vitória do São Paulo por 1 a 0. Internacional versus Fluminense. Acho que esse jogo vai dar empate de 1 a 1. Fluminense é um time complicado de jogar. Bragantino versus Bahia. Vitória do Bragantino dentro de casa, né, rapaziada? Botafogo versus Fortaleza. Caramba, velho. Botafogo dentro de casa contra o Fortaleza. O Botafogo tá bobeando muito dentro de casa. Tá empatando alguns jogos, perdendo alguns jogos que são ganháveis. Então aqui eu vou colocar 1 a 1 Botafogo versus Fortaleza. Até porque o Fortaleza não é nenhum time ruim. É um time que tem um futebol até
bem apresentado no Campeonato Brasileiro, o time do Rogério Ceni. Corinthians versus Grêmio, vou apostar em vitória do Corinthians por 2-1. Sport vai vencer do Atlético Goianiense dentro de casa. 23ª rodada, aí já vai faltar poucas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui colocar Atlético Mineiro versus Botafogo. Mano, o Botafogo vai perder do Atlético Mineiro. O Botafogo vai ter uma sequência bem complicada aí no campeonato. O Fluminense vai vencer do Bragantino. Isso, claro, colocando também na lógica, né? Porque o Fluminense gosta muito de se complicar nesses jogos que são, entre aspas, mais fáceis. Atlético Goianiense versus o Internacional. Eu vou colocar aqui uma vitória do Inter por 2-1. Fortaleza versus Goiás. Vitória do Fortaleza por 1-0. Santos versus Sport. 1-0 Santos dentro de casa. Bahia versus São Paulo. Vai uma vitória do Bahia por 2-1. Palmeiras versus Atlético Paranaense. Acho que vai dar Palmeiras 2-0. Coritiba versus Corinthians. 1-0 Coritiba. Vasco versus Ceará dentro de casa. 1-0 Vasco. Grêmio versus Flamengo. Grêmio dentro de casa contra o Flamengo, cara. Que joguinho complicado, hein? 1-1. Até o momento o Atlético Mineiro tá sendo líder, hein? Eu tô tentando interferir, ao menos ficar olhando ali a tabela a todo momento, porque senão eu vou acabar interferindo, né? Santos versus Palmeiras. 1-1. Clássico, né? Difícil o jogo. Atlético Goianiense versus Goiás. Clássico goiano. 1-1 também. Coritiba versus Bragantino. Acho que vai dar Bragantino nesse jogo. 1-0 Bragantino. São Paulo vai vencer do Sport. Bahia e Ceará 2-2. Fluminense versus Atlético Paranaense 2-1 Fluminense. Botafogo versus Flamengo. Vou botar aqui 0-0, esse jogo sempre muito complicado dessas duas equipes. Grêmio versus Vasco, Grêmio dentro de casa, cara, 2-1 Grêmio. Fortaleza versus Corinthians, galera. Fortaleza versus Corinthians, jogo complicado, mas eu acho que o Fortaleza vai vencer esse jogo dentro de casa. Atlético Mineiro versus Internacional, jogo também difícil, vou colocar aqui 1-0 Atlético Mineiro. Isso, claro, já contando que o Atlético Mineiro tenha voltado a apresentar um bom futebol, porque com o futebol que vem apresentando hoje, aí eu acho que o Inter ganha. Palmeiras versus Bahia, cara, Palmeiras versus Bahia, 1-0 Palmeiras. Inter versus Botafogo, 1-0 Inter. Corinthians versus São Paulo, galera, Corinthians versus São Paulo, clássico, né? Clássico, galera, 0-0. Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro, vou colocar esse jogo 1-1. Flamengo versus Santos, 2-1 Flamengo dentro de casa. Vasco versus Fluminense São Januário, vou colocar 1-0 Vasco. Goiás versus Grêmio, vitória do Grêmio. Acho muito difícil o Goiás se salvar desse rebaixamento. Muito complicado, um time que chega no segundo turno com a quantidade de pontos que chegou o Goiás, só um milagre mesmo para salvar. Ceará ganha do Atlético Goianiense. Bragantino versus Fortaleza, 1-1. Sport versus Coritiba, 1-0 Sport. 26ª rodada. Botafogo entrou aqui no C4, mas acho que o Botafogo agora se recupera nessa partida contra o Coritiba. Pelo menos assim eu espero. Flamengo versus Bahia, 1-0 Flamengo. Bragantino versus Atlético Paranaense, 1-1. 1-0 Botafogo no Coritiba. Vasco versus Santos. Vou colocar aqui 1-1, cara, mas com o futebol apresentado hoje, a vitória é do Santos, cara. Né? Bem complicado. Fortaleza versus Ceará. Clássico, mas o Fortaleza quase sempre acaba vencendo esses clássicos contra o Ceará, mano. São Paulo versus Atlético Mineiro. 1-0 São Paulo, mas jogo equilibrado onde tudo pode acontecer. Corinthians versus Goiás. Tô querendo aí na vitória do Corinthians. Fluminense versus Atlético Paranaense. Versus Atlético Goianiense. Acho que vai dar a vitória do Fluminense. Internacional versus Palmeiras. Caramba, velho, que jogo difícil. 1-0 Inter. Mas claro, mano, tem muito jogo aqui que tudo pode acontecer, que os dois clubes podem vencer. Caramba, cara.
Esse Brasileirão tá muito equilibrado, tem muito equilíbrio, tá acontecendo muitas zebras, jogos que a gente acha que um clube vai ganhar, chega lá o outro ganha. Complicado, cara. 1 a 0 Sport no Grêmio. 27ª rodada. São Paulo tá na liderança, bicho. Flamengo tá em segundo, Inter em terceiro, Atlético Mineiro em quarto. Ficou tudo aqui meio que parecido, né? Ainda com o início ali do segundo turno. Os clubes que estão brigando mais por Libertadores, os clubes que estão brigando ainda contra o rebaixamento. Vasco versus Atlético Paranaense. O Vasco tá vendo a fase de freguesia lá para Atlético Paranaense há muito tempo, mas, cara, é imprevisível o Campeonato Brasileiro. Vou botar 1 a 0 em Atlético Paranaense. Santos versus Ceará, 1 a 1. Atlético Mineiro ganha do Coritiba. Fluminense versus São Paulo, cara. 2 a 2, jogo difícil para ambos os lados. Dois times que gostam de jogar futebol. Grêmio versus Atlético Goianiense, 1 a 0 em o Grêmio. Fortaleza versus Flamengo, cara. 1 a 0 Fortaleza. Goiás versus Sport, vou colocar 2 a 2. O Goiás uma hora tem que empatar ou ganhar, né? Palmeiras ganha do Bragantino. O Inter ganha do Bahia. E o Botafogo ganha do Corinthians, porque o Corinthians é freguês do Botafogo já há alguns anos. Bragantino versus São Paulo. Jogo complicado. Jogo complicadaço, cara. Bragantino versus São Paulo. Vou colocar aqui 2 a 1 São Paulo. Vasco versus Atlético Goianiense. Vou apostar na vitória do Vasco, 1 a 0. Palmeiras versus Corinthians, 1 a 0 Palmeiras. Atlético Mineiro versus Santos, 1 a 0 Galo. Coritiba versus Goiás. Vou colocar aqui uma vitória do Coritiba, porque o Goiás é um time fraco, de verdade, cara. Acho que o Fortaleza ganha do Sport. Acho que o Flamengo ganha do Fluminense. Grêmio versus Bahia. Vamos lá, 1 a 0 Bahia. Ceará versus Internacional. Ceará versus Internacional. 2 a 2. Botafogo versus Atlético Paranaense dentro de casa. Vou querer aqui num empate do Botafogo com o Atlético Paranaense 1 a 1. Corinthians versus Fluminense. O Corinthians também é muito freguês do Fluminense, cara. Vai acabar perdendo esse jogo de 1 a 0. Bragantino versus Atlético Mineiro, 1 a 0 Bragantino. Pra dar mesmo aquela embolada no campeonato, bicho. Já pensou o Internacional perde de novo pro Goiás como perdeu no primeiro turno? Já pensou, cara? Mas acho que não vai acontecer, não. Acho que não. Atlético Goianiense versus Bahia. 1 a 0 Atlético Goianiense. Fortaleza ganha do Grêmio. Sport versus Palmeiras. 1 a 0 em Palmeiras. Flamengo ganha do Ceará de 2 a 1. O Coritiba ganha. Ai, ai. Coritiba versus Atlético Paranaense. 1 a 0 vai. 1 a 0 Coritiba no clássico. São Paulo versus Santos. Acho que dá São Paulo. Vasco versus Botafogo. São Januário. Jogo complicado, cara. Jogo complicado. Vou colocar 1 a 1. 30ª rodada. Já estamos chegando perto do fim do Brasileirão, família. Estamos chegando perto do fim. São Paulo tá na liderança, hein? É acirradíssima aqui com Palmeiras, com Nacional, com Flamengo. Fluminense um pouquinho mais para trás, mas ainda na briga também. É porque o campeonato também é longo pra caramba, cara. E conta quem tem mais elenco, querendo ou não. Por mais que o Fluminense só esteja em uma competição, acaba sempre contando contusão, jogador suspenso. Atlético Mineiro ganha do Atlético Goianiense. Palmeiras versus Grêmio 1 a 1. Fluminense ganha do Sport, aí já volta a sonhar lá na parte mais de cima da tabela. Internacional versus Fortaleza. Vou colocar 1 a 0 pro Internacional. O Bahia ganha do Corinthians 1 a 0. O Santos e Botafogo, cara. 1 a 0 Santos. Atlético Paranaense versus São Paulo. Vou colocar 1 a 1 porque também... Ceará versus Bragantino. 1 a 0 Ceará. Vasco ganhando Coritiba dentro de casa, mais do que obrigação. Flamengo e Goiás, 2 a 1 Flamengo. Agora o Internacional tá na liderança, o Flamengo tá em quinto.
Caraca, porque tá muito acirrado, cara. Essa minha simulação aqui, os times estão muito equilibrados na pontuação, bicho. Tomara que o Brasileirão seja assim, porque vai ser gostoso de assistir. Botafogo ganha do Atlético Goianiense. O Santos empata com Fortaleza fora de casa. Corinthians vence do Sport de 1-0. Flamengo e Palmeiras. Bicho, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Que joguinho complicado, cara. Vou botar... Aí é decisivo, né? Tá aqui os dois times quase com a mesma pontuação. Vamos botar um empate. Empatezinho. Bahia vai perder do Atlético Paranaense. Goiás vence esse jogo do Ceará, cara. Pelo menos um joguinho o Goiás tem que vencer, né? Grêmio versus Atlético Mineiro, 1-0 Grêmio. São Paulo Internacional vai... Mano, essa rodada vai parar tudo, cara. Quando chegar na 31ª rodada do Brasileirão. Que rodada, meus amigos. Que rodada. Só joguinho pedreiro. 1-0 São Paulo. Bragantino versus Vasco. 1-0 Bragantino, né? Foda. Coritiba versus Fluminense. Vitória do Fluminense. Será que o Fluminense vai ter fôlego pra ficar brigando lá em cima o campeonato todo? O primeiro turno foi primoroso. Santos versus Atlético Goianiense. Vou colocar aqui 1-0 pro Santos. Sport versus Bahia. Acho que vai dar Sport 1-0. Internacional versus Grêmio. Cara, o Inter tá na sequência aí de perder uns Grenal que vou te contar, meus amigos. Fluminense versus Botafogo 1-1. Ceará versus Palmeiras. Acho que dá vitória do Palmeiras 1-0. Flamengo ganha do Atlético Paranaense. São Paulo ganha do Coritiba. Eu acho que é Atlético Mineiro 1-1. Corinthians ganha do Bragantino. E o Fortaleza ganha do Atlético Goianiense. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou colocar aqui os placares lógicos, cara. O Internacional, creio eu, que vai vencer do Bragantino. Flamengo também acho que vence do Sport. Palmeiras eu também creio que vence do Botafogo. Ceará acho que empata, né? Empata com o Atlético Goianiense, com o Atlético Paranaense, na verdade. O Santos ganha do Corinthians 1-0. Atlético Mineiro vence do Fortaleza. Coritiba vence do Grêmio. Vasco e Bahia 1-1. Fluminense versus Goiás. Vitória do Fluminense fácil. E aqui o São Paulo ganha do Atlético Goianiense. Fluminense versus Bahia. Aí eu acho que 1-0 Bahia. Botafogo versus Sport 1-0 Botafogo. Atlético Paranaense versus Internacional. Acho que o jogo dá 1-1. Corinthians versus Ceará 2-1 por 21, mano. 2-1 Ceará. Isso eu tô contando que não vai ter pedreiras no campeonato. Eu sei que vai ter um monte de... Pedreiras não, um monte de zebra no campeonato. Eu sei que vai ter, cara. Até o final vai ter. E aqui eu tô contando mais os resultados lógicos. 2-1 Palmeiras no São Paulo. Flamengo versus Vasco 1-1. Fortaleza versus Coritiba 2-1 Fortaleza. Bragantino ganha do Atlético Goianiense. Grêmio versus Santos 1-0 Grêmio. 35ª rodada, rapaziada. 35ª rodada do nosso tão querido Brasileirão. Internacional versus Sport 1-0 Internacional. Corinthians ganha do Atlético Paranaense. Botafogo versus Grêmio, acho que vai dar 1-1. Fluminense versus Atlético Mineiro. 2-1 Atlético Mineiro. São Paulo versus Ceará. Aposto aqui na vitória do São Paulo por 1-0. Vasco versus Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Não, vou botar 1-1, cara. 1-1. Coritiba versus Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Atlético Goianiense ganha do Santos. O Bragantino e Flamengo 1-1. E o Bahia empata com o Goiás.
36ª rodada, chegando pertinho do fim do Campeonato Brasileiro. 1-0 pro Atlético Paranaense. Grêmio versus São Paulo, vou colocar 1-0 pro São Paulo. Atlético Mineiro ganha do Bahia. O Flamengo vence do Corinthians. Vasco e Internacional. Vasco perde pro Inter de 1-0. Santos versus Coritiba, a vitória do Santos. Sport versus Bragantino 1-1. Palmeiras versus Fortaleza, cara, 1-1. Goiás versus Botafogo, 1-0 Botafogo. E o Ceará acaba vencendo do Fluminense por 2-1. Bora lá, cara. Pertinho já do fim do Campeonato Brasileiro, 37ª rodada, penúltima rodada. Santos versus Fluminense, 1-0 Santos. Sport versus Atlético Mineiro, cara, acho que vai dar 1-1 esse jogo. Flamengo versus Internacional, 1-0 Flamengo. Corinthians versus Vasco, Corinthians dentro de casa, 1-0 Corinthians. Goiás versus Bragantino, 0-0. Palmeiras ganha do Atlético Goianiense. Fortaleza empata com o Bahia. Botafogo perde para o São Paulo. Coritiba versus Ceará, cara, acho que vai dar 1-1. E o Grêmio vence do Atlético Paranaense. 38ª rodada, a última rodada do Brasileirão. Vasco 1-0 no Goiás. Vasco tá pelo menos conseguindo uma vaga no Sul-Americana, interessante. Fluminense versus Fortaleza, podem chegar ali brigando por uma vaga na Libertadores, mas acho que dá Fluminense. Fluminense ganha e consegue essa vaga na Liberta. Atlético Goianiense versus Coritiba, 1-0 Atlético Goianiense. Bragantino ganha do Grêmio. Bahia vence do Santos. Ceará e Botafogo, cara, que joguinho complicado. Pode ser um jogo que vai decidir o Botafogo na Sul-Americana, né, cara? Acho que dá 2-1 Ceará, o Botafogo jogando fora de casa, né? Se fosse dentro de casa, talvez não acreditaria na vitória do Botafogo. Atlético Paranaense versus Sport, 1-1. São Paulo versus Flamengo, 1-0 São Paulo no Morumbi. Caraca, mano, essa última rodada do Brasileirão, meu Deus do céu, cara. Ai, vai ser interessante demais, bicho. Eu nem olhei quem tá ganhando o título, nem olhei, cara. Vou olhar agora, vamos ver aqui agora. Vamos ver quem ganhou o título no final da simulação. Vamos ver como é que ficou o nosso campeonato. São Paulo, cara. Será que o São Paulo volta a ser campeão brasileiro? São Paulo do Diniz Ball. Nosso campeonato terminou assim, família. São Paulo em primeiro, Palmeiras em segundo, Internacional em terceiro, Flamengo em quarto, Atlético Mineiro em quinto, Fluminense em sexto, Fortaleza em sétimo, Santos em oitavo, Grêmio em nono, Ceará em décimo, Bahia em 11º, Vasco em 12º, Botafogo em 13º, Corinthians em 14º, Bragantino em 15º, 16º Sport, 17º Atlético Paranaense, 18º Atlético Goianiense, 19º Coritiba e 20º Goiás. Assim vai terminar o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, aqui com a minha simulação, com os jogos que eu acho que os times vão ganhar, que os times vão perder, mas essa é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Façam também o simulador do Campeonato Brasileiro e comentem como terminou a tabela de vocês. Porque, mano, parece que é fácil, mas é complicado pra caramba. Você tem que ficar pensando nos times que vão ganhar, nos times que vão perder, probabilidade de ganhar dentro de casa, probabilidade de tropeço. Claro que, obviamente, o campeonato não vai terminar assim. Eu não sou nenhum vidente pra adivinhar como vai terminar o Campeonato Brasileiro. Esses são apenas os meus palpites. Se vocês curtiram esse vídeo de hoje de simulador, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando nessa. Por hoje é isso. Grande abraço, Francisco. É nóis e fui!